Fala família, como estamos? Nesse vídeo você vai aprender a receber aluguel todos os meses investindo pouco. Exatamente isso, e não a historinha para boi dormir, tá? Mas fica até o final desse vídeo que você vai aprender como investir em fundos imobiliários e ter o aluguel todo mês no exato dia na sua conta. Sem preocupação, sem oscilação, exatamente, todo mês certinho. Mas vamos lá, alguns pontos que você precisa entender. Os pontos que você precisa entender a investir em fundos imobiliários, tá? O primeiro ponto é uma renda variável. Ou seja, o valor oscila. Mas um ponto importante também, mais importante ainda, é que ele é maravilhoso. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. O fundo imobiliário ele é como se você estivesse investindo em um imóvel mesmo. E outra, além do aluguel, existe a valorização do patrimônio. Pode subir, mas também pode descer. E o que eu vou te ensinar aqui? Ensinar você a investir em bons fundos imobiliários para que você possa ter aluguel todos os meses. E vou colocar um fundo imobiliário aqui como exemplo para você ver como é simples e prático investir em um fundo imobiliário. Primeiro ponto é o quê? Todo fundo imobiliário você compra através de uma corretora ou um banco para que você consiga ver a oscilação dos valores que está lá. E qual que é o mais interessante disso tudo? Imagina só num cenário que você tem uma casa. Você colocou essa casa para alugar. Todo mês o inquilino ele vai chegar para você e vai pagar o aluguel, certo? Agora só que imagina nessa casa que você tem, que você colocou para alugar, que futuramente vai construir uma escola do lado, um mercado, um hospital. O que vai acontecer com o valor da sua casa? Vai subir, né? Exatamente isso que acontece em fundos imobiliários. Se porventura acontece esses investimentos dentro do fundo imobiliário, o valor patrimonial cresce, assim como a sua casa que você comprou. Mas imagina só que existe essa promessa de construir todas as coisas, mas não construiu. O que vai acontecer com o valor do seu imóvel? Ele vai cair, né? Exatamente também que pode acontecer com um fundo imobiliário. Só que qual que é a vantagem de você ter um fundo imobiliário? Porque quando você investe em um fundo imobiliário bom, vai estar gerando para você todo mês aluguel, porque você vai ver ali em qual segmento, qual setor você deve investir. Por exemplo, tem setor hospitalar, fundo imobiliário que é só para hospital, ou seja, tem um hospital ali e esse hospital todo mês paga o aluguel, pega esse valor e divide entre os cotistas. E aí você vai estar recebendo proporcional ao número de cotas que você tem. Às vezes em um shopping também, um shopping na sua cidade. Se a gente parar para pensar, esse shopping ele pode estar em um fundo imobiliário e você pode investir no shopping através do fundo imobiliário. Isso aqui tudo eu vou te explicar aqui dentro desse site. Não tem perigo nenhum, é maravilhoso, é até melhor por quê? Porque você não paga imposto. O aluguel que cai para você todo mês é limpo, você não tem que declarar absolutamente nada sobre o aluguel dos fundos imobiliários e também rentabilidade, tá? E outro ponto muito importante também é que se você for comparar com o imóvel que você está comprando, o imóvel você paga ITBI, você paga taxa de cartório, taxa de engenheiro, às vezes você tem que reformar e no fundo imobiliário não, você só compra a cota e pronto, acabou. E eu vou te explicar isso aqui na prática, tá? Você vai entrar no site chamado Funds Explorer, exatamente isso, Funds Explorer. E quando você entrar no Funds Explorer, você vai vir aqui em FIIs, tá? E a gente vai vir aqui em ranking de fundos imobiliários. Lembrando que a sigla de fundo imobiliário é FIIs. E aí você vai colocar aqui, setores selecionados. Você vai desmarcar todos. E vamos aqui, agência de bancos, esse primeiro aqui. Vamos pegar esse aqui, BBRC11. Lembrando que todo fundo imobiliário ele termina com a sigla 11, tá? A gente entrou aqui, qual que é o valor que ele tá hoje? R$ 98,95. É o valor que o fundo imobiliário tá hoje, tá? Aí a gente desce pra gente ver, tá aqui, o último rendimento foi o quê? R$ 1,05. Então, ou seja, para cada R$ 98,95 você recebe R$ 1 por mês, com base que tá aqui. Por quê? Porque todo mês o fundo vai te gerar um aluguel. Aí tá aqui, nos últimos 12 meses, quanto que rendeu? 12,81%, ou seja, quase 13% isento de imposto de renda limpo na sua conta. Então, se você imagina só que você tem um volume gigantesco, sei lá, uns R$ 300 mil. Se você tem esses R$ 300 mil, ia render no último ano 12%, que daria mais ou menos uma média de 36, 37 mil reais só de aluguel que você teria. Sensacional, né? Pois é. Agora vamos descer aqui pra gente dar uma olhada. Olha aqui, retorno por cota. O último mês, R$ 1,05. Nos últimos 3 meses, R$ 3,10. Nos últimos 6 meses, R$ 6,26. Nos últimos 12 meses, R$ 12,78. Aí tá aqui, desde o IPO. A IPO é quando o fundo ele foi inaugurado, tá bom? Rendeu aí, R$ 106,07. Então, se você compra só uma cota, já teve a rentabilidade de R$ 106 de lucro, tá bom? E aí aqui, vai mostrar para você quanto que por mês rende. Então, ou seja, em março rendeu quanto? 1,8, ou seja, R$ 1,08. Em abril, mesmo valor. Em março, já rendeu R$ 1. Aí em junho, R$ 1 também. Olha aqui, julho, R$ 1,05. Em agosto, R$ 1,05. Teve mudança? Não, todo mês teve esse aluguel, tá bom? Aí você vai olhar aqui mais embaixo, você vai ver este cenário aqui, Imagina que você colocou R$ 50 mil, aqui a
comparação na poupança. No valor final, você teria o quê? 53 mil reais, certo? Porque a rentabilidade da poupança. Se você coloca esse mesmo valor nos fundos imobiliários, o montante final ia ser o quê? 54 mil reais. Mas olha que interessante, de rendimento que foi de aluguel, você recebeu 6.453,90. E então o que foi ruim? O valor do patrimônio que caiu, ou seja, era 50 mil, agora está 48.356. Isso no último ano. Agora, se for no longo prazo, você pode ter certeza absoluta que o fundo ele vem crescendo bastante. Vamos colocar aqui nos últimos 5 anos. Olha que interessante. O fundo imobiliário estava R$ 85 e hoje ele está 98. Então, ou seja, todo esse período aqui ele te pagou aluguel e ainda valorizou. Ou seja, você não perde dinheiro no fundo imobiliário, você não perdeu. Pelo contrário, você veio ganhando por conta que o patrimônio veio crescendo. Então, o seu imóvel cresceu e o inquilino te pagou aluguel todo mês. Sensacional isso, né? E quanto é que é para investir em um fundo imobiliário desse? R$ 98,95. E o mais interessante disso tudo é o quê? Que a gente consegue ver onde são esses ativos. Olha aqui, é 21 ativos em um estado. Aqui está tudo localizado em São Paulo. Então, se você for ali no Avenida Portugal, Vila Bastos, Santo André, a gente vai ver área bruta locável, 657 metros quadrados. Olha aqui, ó, outro local, Avenida Professor Francisco Morato, Avenida São Miguel. Olha aqui, quantos fundos imobiliários? Tudo em São Paulo, capital. Tem aqui, ó, Rua Coronel Quirino, Cambuí, sabe? Na Moca, São Paulo, Jardim Paulista, na Penha. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é onde o fundo imobiliário cuida. Então, esse fundo imobiliário que estamos investindo, ele cuida de todas essas agências bancárias. Por quê? Porque o setor é agência bancária. Então, sempre quando você for investir em um fundo imobiliário, você está investindo em um determinado setor. Vamos botar exemplo de outro? Vamos aqui em Hospital da Criança, HCRI 11. Tá aqui, ó. Hospital da Criança é um setor hospitalar. É quanto? R$280 para você comprar uma cota de um fundo imobiliário do Hospital da Criança. Quanto que rende por mês, Dudu? Rende R$ 2,73 por mês. Então, ou seja, a cada cota comprada rende R$ 2,73. Se você tem duas cotas, 560, quase R$5. Na verdade, R$5. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí eu tenho aqui, ó, os últimos rendimentos: 264, 271, 273, 286, 273. Não mudou muito. Olha aqui onde a mágica acontece. Imagina só que você colocou R$300 mil aqui, ó, em fundo imobiliário. Na poupança, dentro de um ano, você teria R$318 mil. Só que no montante final, se você investe aqui no fundo imobiliário, você teria R$383 mil. 34 mil foi de rendimento. Só que o fundo valorizou R$50 mil. Olha que interessante. Para você ter noção, vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, olha como o fundo vem crescendo. Ele caiu no período ali da pandemia, só que agora ele vem subindo, subindo, subindo. Sensacional. Você perdeu dinheiro? Não perdeu, porque você visou o longo prazo. E isso é mais importante, porque você recebeu aluguel e o seu patrimônio cresceu. Sensacional. E a gente olha quantos ativos? Um ativo em um estado. Aonde? Rua das Perobas, Jabaquara, São Paulo. 5.518 metros quadrados tem um hospital. Então, ou seja, você vê o hospital trocando de lugar toda hora? Não. É fixo, entende? Então, ou seja, é um investimento longo prazo que vai te gerar um aluguel. Lembrando que isso não é recomendação, tá, gente? É o quê? É eu te mostrar que você investindo em fundo imobiliário da forma tranquila, você pode sim ter a sua rentabilidade, montar a sua reserva, montar ali focando na sua aposentadoria e ter uma renda passiva todos os meses investindo em fundo imobiliário. Às vezes você não investe porque pensa que é muito, só que na outra ponta você está gastando demais com coisas desnecessárias. E aqui não, você está investindo, está colocando dinheiro para trabalhar para você, está aumentando o seu patrimônio e está crescendo financeiramente. É simples, né? Mas lembre-se, é uma coisa muito importante também, tá? Que eu esqueci de falar. Você vai comprar um fundo imobiliário através de uma conta bancária, por exemplo, Banco Inter, o Nubank você consegue comprar, no C6 Bank, ou por uma corretora, XP, BTG Pactual, Arrico, porque a corretora é a que vai ligar você com o investimento. É aqui que você pode investir nos fundos imobiliários, mas observe, olhe. E se você não tá me seguindo ainda, me siga lá no Instagram, é Dudu Carmo, tá bom? Que lá eu passo todo dia conteúdo sobre você aprender a organizar, investir da melhor forma, aumentar seu patrimônio da forma certa e correta. Do economês simples, como eu sempre falo, porque é assim que você aprende. Espero que você tenha gostado, tá? Então não perde tempo não, começa mesmo, porque tem fundos imobiliários que você pode investir com R$80, R$90. Você sabe muito bem que às vezes você paga isso de taxa de cartão sem necessidade. Então não perde tempo não, comece pra ontem e também já coloca nos comentários qualquer dúvida, porque essa dúvida pode ser tema para o próximo vídeo, beleza? Então é isso, simbora, até o próximo vídeo e vamos produzir.